Olá, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição, que o Senhor Jesus ele tem colocado em nosso coração. Nós temos transmitido aqui diariamente. O Senhor ele trouxe um tema ao meu coração. Eu quero passar isso para você. Talvez seja um momento a qual você está enfrentando. Muitas das vezes o desemprego bateu à sua porta. Muitas das vezes a situação difícil chegou até você. E eu sei que Deus ele sempre terá o melhor para nós. Muitas das vezes você recebe uma ligação em seu celular, recebe uma mensagem de uma vaga, de uma oportunidade, e nunca é o que você está buscando, porque hoje as empresas têm oferecido muito pouco e também as pessoas às vezes têm até muita capacidade, têm estudo, só que as empresas elas oferecem muito pouco para aquela pessoa que está buscando algo. Mas o Senhor Jesus, ele diz por sua palavra, aleluia, que se nós obedecermos ele, ele nos dará o melhor desta terra, ele nos fará viver o melhor desta terra. Então eu falo a você que não opte em aceitar algo a qual você irá se aperrear ainda mais. Eu já passei por algumas dessas situações, vou compartilhar aqui. Eu quero te dizer que, conforme a palavra de Deus, o Senhor Jesus irá ampliar a sua visão e você passará a viver o algo novo de Deus, porque é isso que ele tem para os teus. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, que as coisas que não se achegou ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Diz também a palavra do Senhor que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo a qual pensamos, daquilo a qual imaginamos. Então, diante desta palavra de Mateus 25, eu vou lhe explicar algumas coisas e você terá a sua visão ampliada para viver o sobrenatural de Deus, porque Deus ele opera milagre, o Deus que abriu o mar lá no passado, o Deus que multiplicou pães, multiplicou peixes, o Deus que multiplicou o azeite daquela viúva, ele é o mesmo Deus que hoje, aleluia, existe e pode fazer além do que ele fez no passado. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que crê no nome dele e que no nome dele nós faremos obras maiores do que as obras que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, já fez. Isto é a palavra do Senhor. Então hoje nós iremos meditar num texto que se encontra em Mateus 25, a partir do verso 14, que diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros dois. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, a qual o próprio Deus ele vai falar por meio desta parábola que o seu senhor, ou seja, um empresário, a qual tinha ali os seus funcionários, entregou a eles entregou 5 talentos, este buscou mais 5 talentos através desse, ou seja, ele multiplicou o dinheiro que lhe foi entregue, outro foi dado 2 talentos, ele pegou esses 2 talentos que lhe foi dado e multiplicou para outros 2 talentos, inteirando 4 talentos, ou seja, ele multiplicou também o dinheiro que lhe foi dado, mas a outro foi dado 1 talento, ou seja, o próprio dono daquela empresa, o seu próprio chefe, ou seja, o chefe desse servo, entregou a ele 1 talento porque sabia da sua capacidade, e este pegou e enterrou esse talento e não granjeou outro talento, não multiplicando o bem que lhe fora dado. Então nós entendemos aqui que por cerca de empreendedorismo, por cerca de vendas, o Senhor Jesus ele já fala na palavra. Então, hoje eu estou por meio da palavra abrindo os teus olhos para dizer que o Senhor ele irá
lhe fazer multiplicar o que ele colocou em suas mãos. Exaltado é o nome do Senhor. Muitas das vezes você recebe uma ligação, recebe essa mensagem e o salário é bem pequeno, porque isso não iria dar para pagar suas contas e você rejeita isso, porque as pessoas te oferecem o que elas têm e o que as pessoas têm para lhe oferecer é pouco, mas eu quero dizer que o nosso Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Exaltado é o nome do Senhor. Às vezes eu estou falando para um jovem, às vezes eu estou falando já para um pai de família, para uma mãe de família. E Deus conhece as suas necessidades. E a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer que Deus, ele vai te dar uma ideia, que Deus vai fazer você colocar essa ideia em prática. Eu não sei qual é a sua aptidão, não sei se é fazer um bolo, eu não sei se é fazer brigadeiro, fazer alguma coisa, eu não sei o que você sabe fazer, mas Deus usará você, aleluia, através disso que você sabe fazer para trazer recursos para a sua vida. E o Senhor, ele é com você. A palavra de Deus vai dizer que tudo quanto tiver à mão para fazer, faça. Aleluia, porque o Senhor é com você. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa e ali eu trabalhava no ramo de vendas e logo ali eu via que Deus, ele era comigo. Eu sempre fui muito bom em comunicação, sempre falei bastante bem, sempre me comuniquei muito bem com as pessoas e isso sempre agregou ao meu favor. Mas só que eu via Deus comigo, além das minhas capacidades de eu saber o que eu estava fazendo, eu via as mãos de Deus para comigo, tanto que ali eu fazia algumas vendas e os clientes ali eles pagavam à vista e eu via que era Deus trabalhando. Eu dava ali resultados a qual muitas das vezes eu não era visto pelo homem. Eu via as mãos de Deus trabalhando em meu favor, ou seja, tudo que você fizer, meu irmão, minha irmã, Deus ele será com você. Ele trabalhará em seu favor. Aleluia, você faz a tua parte, que Deus a dele sempre fará. E ali eu vi a mão de Deus, e eu lembro que uma vez eu vendi uma venda ali de 56 mil reais. E ali o dono da empresa chegou até mim, em vez de ele me parabenizar por aquilo, ele falou, não, isso aí é uma situação habitual, isso acontece. Eu sempre estava ali fazendo vendas no Pix, eu sempre estava ali fazendo vendas à vista. Eu lembro que eu cheguei a vender em um mês 140 mil reais à vista no Pix. Mas eu lembro que quando eu fiz essa venda de 56 mil reais, chegaram até mim e falaram assim, isso é uma ocasião, isso acontece porque é final de ano, as empresas elas não querem declarar imposto no próximo ano, isso aí acontece. Eu falei, é mesmo, mas por que isso não acontece com todo mundo? Por que todo mundo não faz isso? Eu falei, não, isso aí aconteceu porque eu fiz uma boa venda. Isso aí aconteceu porque eu me esforcei, eu me dediquei, eu me comuniquei bem com o cliente e Deus me ajudou e eu fiz essa venda. Mas só que veja que você não será nunca reconhecido pelo homem, mas Deus ele sempre será com você, ele sempre te trará uma nova oportunidade melhor. Não se limite ao que o homem pode dar. O que Deus colocou na sua mão, ele vai multiplicar, como a estes que foi dados alguns talentos. A um foi dado 5 talentos, ele multiplicou. A outro foi dado 2 talentos, e ele também multiplicou. E a outro foi dado 1 talento, e ele enterrou. Não enterre o talento que Deus te deu. Pega este talento que Deus te deu, usa para multiplicação na sua vida, para que o seu lar venha se manter de pé. O Senhor, ele multiplicará. Aleluia. Eu não sei a condição que você está. Eu lembro que uma mulher que certa vez ela tinha perdido seu marido. Isso a Bíblia vai nos relatar. E eu lembro que ela chegou até o homem de Deus, ela recorreu à pessoa certa. Eu quero lhe dizer aqui que você está diante do conselho certo, porque eu conheço o meu Deus, eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que os pensamentos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então o Senhor é com você, Ele irá multiplicar, Ele te dará os recursos para você sobreviver.
A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor nunca viu, aleluia, e nós nunca veremos um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. A palavra do Senhor vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre, mas todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos. Nós vemos que aqui alguns granjeou o talento, falando do empreendedorismo. Aleluia! Como o próprio profeta, a qual esta mulher que chegou até ele, falou: olha, o meu marido morreu e os credores querem pegar os meus 2 filhos. E o profeta ali, Eliseu, na mesma hora falou: o que você tem em casa? Ela falou: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele falou: pega vasilhas emprestadas, fecha a porta do quarto e derrama esse azeite que você tem sobre essas vasilhas. Diz a palavra do Senhor que ela encheu todas aquelas vasilhas, ou seja, o milagre da multiplicação conforme o homem de Deus profetizou. E ela ali começou a encher a vasilha, depois ela voltou até o homem de Deus. Ela encheu muitas vasilhas e não tinha mais vasilhas até que o azeite cessou. Ela chegou até o homem de Deus e falou assim: e agora, homem de Deus, tenho muitas vasilhas cheias de azeite. Ela falou: vende tudo, paga a sua dívida, resgata os seus 2 filhos e vivei do resto. Aleluia! O Senhor, ele tem multiplicação para com a sua vida, porque o Senhor, ele é especialista em fazer do nada o muito. Exaltado é o nome do Senhor. E mediante esta palavra eu quero te dizer: não se contenta com pouco, corra atrás do muito de Deus. Aleluia! Eu vejo que quando eu era mais jovem, eu arrumei um serviço ali quando eu ganhava R$ 200 por mês, quando eu tinha 16 anos. E depois, passando-se o tempo, eu me acomodei naquela oportunidade a qual estava e fiquei ali por muitos anos. Claro que depois eu fui promovido para algumas funções ali dentro, mas tinha grandes outras empresas que eu poderia ter trabalhado. E depois eu lembro que um pouco mais tarde eu entrei em uma outra empresa, eu já tinha ali meus 25 anos de idade, 28 anos de idade aproximadamente, eu não me recordo qual que seria a data certinho, qual que seria a idade que eu trabalhei ali, mas eu vi que ali tinha meninos de 18 anos de idade, 19 anos de idade já ganhando quase R$ 2.000. E eu falei: nossa, quando eu era mais jovem eu deveria ter arrumado uma oportunidade dessa. Hoje você tem que buscar o melhor de Deus, buscar as melhores oportunidades, não se contenta com o pouco. Veja o que Deus está falando. Você tem, aleluia, uma dimensão para trabalhar, para fazer algo. Você pode fazer algo para você, você pode fazer algo, aleluia, para os outros também, numa grande empresa, mas que você seja reconhecido por isso. Esses homens, eles entenderam o que era granjear, o que era ter o melhor, o que era multiplicar. Eu quero, através dessa mensagem, falar para você que você irá fazer, aleluia, o teu pouco virá muito. Exaltado é o nome do Senhor. E logo que este multiplicou aqui os 5 talentos para outros 5 talentos, o seu Senhor disse assim, ó: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, ou seja, entra na alegria do seu Senhor. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus está lhe falando: no pouco você foi fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, diz Jesus para a sua vida. Eu espero que esta mensagem, meu amigo, minha amiga, tenha falado com você. A situação pode ser inesperada, não pode ser muitas vezes das boas situações a qual você está enfrentando, mas Deus, ele lhe dará o escape. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não nos daria provação maior das provações a qual nós podemos suportar. Então o Senhor vai lhe fazer suportar este processo, você irá crescer e depois você vai louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Peço como forma de gratidão a Deus, você dê o seu like neste canal, se inscreva neste canal. Aleluia, faça esse comentário neste vídeo, compartilhe esse vídeo para que outras vidas venham a ser alcançados pela palavra do Senhor. Faça isso como forma de gratidão a Deus, não a mim, porque eu sou apenas o mensageiro, mas o Senhor Jesus, ele é o dono da mensagem. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos dê a paz.